Fala, filho de Deus, tudo bom com você? Eu espero que você esteja bem, sendo o quê? Uma linda mensagem de Deus aqui na Terra. Sabe por quê? Porque hoje nós vamos ter mais um vídeo especialíssimo da nossa série sobre chamado. Mas antes de tudo, antes de começar e de te falar o tema, se inscreve aqui no nosso canal. Ativa as notificações, tá? Para você receber todas as notificações. Infelizmente o YouTube tá devagar para entregar, mas se você ativar as notificações ele entrega mais fácil, tá bom? Já pega o link desse vídeo, manda pelo WhatsApp afora aí para todo mundo assistir, para uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem, tá bom? Deus te abençoe. Simbora para mais um vídeo, que o tema hoje é vivendo na dependência. Meu irmão, esse tema fala muito sobre nossa história, minha e da Samara, porque a nossa vida é totalmente na dependência de Deus em todos os aspectos, financeiro, emocional. A gente depende totalmente do Senhor como missionários há mais de 10 anos. Mas eu quero lembrar um pouco do nosso começo da nossa história juntos. Eu lembro quando eu e Samara casamos, eu era missionário, não tinha uma renda fixa, vivia totalmente da dependência, a Samara também. Eu não tinha um pai que tinha dinheiro, a Samara também não. A gente estava numa situação muito difícil, muito complicada financeiramente. Mas eu lembro que o Senhor, passo a passo, ele foi nos educando a viver na dependência dele. Eu lembro que eu tentei alugar um carro para trabalhar e não deu certo. O Senhor falou: olha para tuas mãos, não fiz elas para isso, vai viver da obra, vai trabalhar, vai trabalhar para mim. Eu sou o seu patrão. O Senhor falou isso especificamente comigo. Não estou falando que isso é uma regra para você. Esdras, eu não vou trabalhar, eu não vou fazer nada, e não é bem assim que as coisas funcionam, tá bom? Então, se Deus te dá um direcionamento, irmão, vive com os olhos fechados. Se Ele te deu um direcionamento para te viver, vive com os olhos fechados. Mas se Ele não te deu, não vai na emoção. Lembrando do casamento, voltando para o casamento, Ele nos deu essa direção de viver totalmente na dependência dele. E eu lembro que quando a gente se entregou a essa dependência do Senhor, as coisas começaram a fluir. O terno foi um milagre, a ornamentação foi um milagre, os aluguéis, o pagamento da pessoa que foi filmar foi um milagre, do fotógrafo foi um milagre, da banda. Eu lembro que eu estava saindo do altar, o cerimonialista falou assim: Esdra, a banda quer ir embora. Eu falei: mano, eu não tenho dinheiro para pagar. Eu lembro que eu tinha, eu acho que no máximo uns R$200 no bolso, que era uma oferta. E eu lembro que no caminho da entrada até a saída, Deus fez pessoas me abraçarem, colocarem um dinheirinho aqui. E quando eu cheguei lá no final, eu falei assim pro cerimonialista: ó, seguinte, fala para esperar, eu tô indo ali no banheiro, vou ver quanto é que eu tenho aqui. Quando eu fui contar o dinheiro, tinha exatamente o dinheiro da banda. Olha só que coisa espetacular. Eu lembro que quando eu fui alugar o meu terno, era caro o terno, eu não tinha o dinheiro do aluguel. E eu lembro que meu pai saiu chamando amigos: olha, ele está precisando de ajuda, vai lá, pega lá um cartão, alguma coisa. Ele foi juntando. Quando chegou lá na hora, assim, com um monte de cartão, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, a mulher falou assim: olha, o senhor tem alguns descontos aqui, porque alguns padrinhos do Senhor alugou aqui. Eu não sabia de nada disso, que eu tinha conduzido os padrinhos a alugarem lá, só que eu não sabia que teria esse desconto. Quando ela foi somar tudo, ela falou: olha, segundo a soma aqui, o senhor tem R$7 a pagar. O terno, que era um absurdo, eu nem paguei, que ela falou: não precisa pagar, fica de cortesia da casa, R$7, irmão. Então assim, o Senhor foi nos ensinando desde o começo. Quando a gente casou, o apartamento que a gente achou, a nossa primeira moto, foi um cara, assim, eu vi ele uma vez na vida, e eu sei que ele não é um anjo, porque eu vi ele uma vez na vida, que é o Matheus. Se estiver assistindo, um beijo no coração. Ele me ligou: você tem algum veículo? Eu falei: meu amigo, não tenho nada, é pezão, ou é ônibus, ou é Uber no máximo. E ele foi: olha, escolhe uma moto para ti. A nossa história toda foi montada na dependência de Deus. Quando eu voltei do campo, foi uma dependência do Senhor total. Mas eu quero aplicar isso para a tua vida, meu irmão. Guarde essa frase no seu coração: Deus não deve nada a ninguém. Deus não deve nada a ninguém. Se Ele prometeu uma coisa, Deus vai cumprir. Se Ele empenhou uma palavra ao seu coração, se Ele te disse alguma coisa que ele iria fazer, Ele não deve nada a ninguém. Ele paga tudo que Ele prometeu, e paga bem, meu irmão. Eu aprendi isso das melhores formas na minha vida. Que eu lembro que Deus mandava eu entregar uma coisa, abençoar uma pessoa, e eu falava: Senhor, mas e agora? Eu não tenho condição. E o Senhor falou: olha, dá.
Faz. Eu lembro de abençoar uma menina na parada de ônibus lá em São Paulo, vindo para casa, e era o único dinheiro que eu tinha para comer durante a estrada, e o Senhor falou, abençoa ela, faz, você vive de dependência, você vive de mim. Eu dei, irmão, quando eu acessei a minha conta, que eu não usava há anos, tinha, sei lá, 2, 3 vezes mais do que eu dei para a menina. Então entenda uma coisa, guarde essa palavra no seu coração. Deus não deve nada a ninguém. Se ele está te pedindo uma coisa, se ele está te pedindo para depender dele, se ele está te pedindo para entregar alguma coisa na tua vida, se é o financeiro, se é as tuas emoções, se Deus está te pedindo para te entregar o teu profissional, a tua profissão, o teu sonho, ele não deve nada a ninguém. Deus é fiel e justo, e tudo que ele te pediu, tudo que ele te pediu para você entregar, ele vai cuidar. Tem uma palavra de Hudson Taylor, que é um missionário, um herói da fé, que eu guardo sempre essa palavra no meu coração. Se Deus guia, Deus providencia. Se Deus te direciona para algum local, se Deus te direciona para alguma região, se você é missionário, Deus está te direcionando para o Marajó, está te direcionando para a África, se você é pastor, alguma coisa, Deus está te direcionando para algum lugar, ele vai providenciar, mas é preciso que você se entregue a esse direcionamento. Sabe o que acontece? Tem muita gente que tem a revelação de Deus, que recebeu a palavra de Deus direcionando a sua vida, mas não se entregou. Tem muita gente perecendo, irmão, porque Deus trouxe uma revelação e ela não trouxe uma ação depois dessa revelação. Ela está padecendo porque ela conhece a palavra, porque Deus já direcionou, mas ela não se entregou. Então, aprenda de uma vez por todas, se Deus guia, Deus providencia, mas para isso ele precisa te guiar. Você não pode ser conduzido pelos próprios passos, pelos próprios impulsos, pela própria vontade, pela própria vaidade, pelos próprios sonhos. Nós podemos sonhar, Esdras? Podemos. Nós podemos arquitetar, sim. A Bíblia fala que ao homem cabe fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. A resposta certa na nossa vida precisa vir de Deus. A palavra de Deus fala em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Ele fala assim, irmãos, regozijai-vos quando vocês passarem por muitas tribulações. Observe, o texto não está falando que quando você passar por alguma, ou quando você passar por uma, o texto está falando, regozijai-vos quando vocês passarem por muitas tribulações. Tiago está deixando algumas coisas claras. Nós iremos passar por tribulações. Uma outra coisa que ele está deixando clara, nós podemos passar por muitas tribulações, mesmo fazendo certo. Mas quando ele termina de falar, alegrai-vos quando vocês passarem por muitas tribulações, ele fala o que a tribulação ela vai trazer. Ele fala, vai trazer perseverança, aperfeiçoamento, plenitude. Regozijai-vos, meu irmão, quando vocês passarem por tribulações, porque a tribulação ela vai trazer tudo isso, perseverança, ela vai trazer aperfeiçoamento e ela vai trazer plenitude. É só passando pela tribulação, porque nessa tribulação, nesse momento, quando você passa por uma tribulação por causa do evangelho, irmão, isso tudo tem um propósito. Tem muita gente, irmão, que quer chegar em um objetivo e que até chega em qualquer objetivo, mas que não passou no processo de Deus e chega lá de qualquer jeito e faz de qualquer jeito e cai assim de uma maneira trágica. Por quê? Porque não foi processado pelo processo do Senhor. Você precisa se entregar a esse processo do Senhor. E nesse processo você vai aprender uma coisa. Guarde essa mensagem, escreve aí embaixo se você está nos acompanhando pelo YouTube. Aqui, ó, escreve assim, ó. Só se alegra na tribulação quem conhece o Deus que tem. Escreve, guarda essa palavra no teu coração, guarde aí no seu coração. Só se alegra na tribulação quem conhece o Deus que tem. Se você não conhece o Deus que tem, irmão, não tem relacionamento com ele, realmente desconhece o Deus que você tem. Você vai se apavorar, você vai se entristecer, você vai esmurecer, mas se você conhece o Deus que tem, você vai olhar como Paulo em Filipenses 4:13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar por qualquer tipo de tribulação. Eu posso todas as coisas porque eu estou naquele que me fortalece. Quando nós vivemos uma vida dependendo do Senhor, nós estamos no Senhor. Nós dependemos dele. Mas sabe o que acontece? Quando nós não estamos no Senhor, o Senhor está andando por sobre as águas e a gente está dentro do barco, na tempestade e falando, é um fantasma. Mas na verdade é Deus. Não é um fantasma, não é uma tribulação, mas quando nós desconhecemos o Deus que nós temos, o Cristo com quem nós estamos andando durante essa jornada, a gente olha para ele
no meio da tempestade fala, só pode ser um fantasma. Tem muita gente, meu irmão, passando pelo processo de Deus, sendo conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, como Cristo foi conduzido pelo próprio Espírito para o deserto, e olhando para o Cristo, olha só, e falando, é um fantasma. É tribulação, é demônio, mas não, é Deus permitindo que você experimente, seja experimentado, seja amolado, sabe? Seja purificado pelo fogo. Então entenda, quando Deus te chama para depender, Ele está te chamando para ser alicerçado, sabe? Porque a dependência do Senhor é um alicerce do reino. Tem muita gente que chega e fala, eu quero viver para Deus porque eu amo o Senhor, mas sabe, não entende que o reino ele tem princípios, que o reino ele tem alicerce, que o reino ele tem uma forma de se portar, ele tem uma forma de viver, ele tem uma visão adequada. Então se você entende isso e guarda isso no seu coração, você entende que a dependência é um fundamento no reino. Eu preciso aprender a depender de Deus. Eu preciso aprender que pelas minhas forças eu não consigo, que pelas minhas forças eu sou um triste, eu sou um andarilho, eu não consigo pelas minhas forças, mas se eu estou no Senhor, eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Irmãos, a plenitude no Senhor. A plenitude, há uma vida completa e plena no Senhor, mas nós precisamos nos entregar ao processo. Nós precisamos nos entregar a uma vida de dependência ao Senhor. Você precisa colocar isso na sua cabeça. Eu preciso depender do Senhor. Quando a Bíblia fala, eu trago a vocês uma paz que excede o entendimento. Quando a Bíblia fala sobre uma paz que excede o entendimento, ele está falando sobre uma paz que não tem razão humana que explique. Que somente alguém que é totalmente dependente do Senhor que pode entender. Somente alguém que vive uma vida completamente dependente do Senhor que vai entender. É uma paz que excede o entendimento. É a tribulação vindo e eu alegre. É uma tribulação vindo e eu feliz, porque eu dependo do Senhor em toda e qualquer circunstância. Guarde isso no seu coração. Guarde essa palavra. Eu preciso aprender a depender do Senhor nas minhas emoções, nos meus sentimentos, no meu financeiro, nos meus sonhos. Eu quero e preciso depender do Senhor. Deus te abençoe. Se você não se inscreveu, seja generoso, se inscreva, clique aqui no gostei, escreve aqui você que chegou até o final, palavra abençoada, e eu vou praticá-la. Eu vou praticar essa revelação. Um beijo no seu coração. Aprenda a viver dependente todos os dias do Senhor. Tchau, tchau.